Bora, nação tricolor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central. Te inscreve, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o tricolor. Gurizada, nesta segunda-feira teve a reunião tradicional do Conselho Administrativo lá no Tricolor. Essa reunião é uma reunião que acontece toda semana para tratar questões sobre a situação do Grêmio, planos para o futuro, como o Grêmio vai se desenvolver, resolver questões de praxe do dia a dia do clube. E nessa reunião, especulou-se que poderia ser falado alguma coisa sobre o fato Renato, fato que ganhou repercussão nas últimas horas após o Clássico Grenal. Como vocês bem sabem, o Renato não quis dar coletiva, já tinha avisado que não daria coletiva e o presidente foi então para os jornalistas, falou, tratou de todo o seu descontentamento com a atitude do Renato, enfim. Então se imaginou que nesta reunião poderia se tratar algo de uma punição ou o que seria feito com o Renato no futuro. Mas acontece, gurizada, que segundo o repórter Diogo Rossi, um abraço pro Diogo Rossi inclusive, um baita parceiro, apenas 5 minutos dessa reunião foi destinado para tratar sobre o assunto Renato, o assunto dos últimos dias. E vamos lá, o grande discurso interno sobre essa questão é vida que segue. É vida que segue, não adianta ficar remoendo, não adianta ficar aumentando mais o assunto. O que aconteceu, o que a gente tem de informação que aconteceu nesse bastidor? Durante a semana passada, o Renato comunicou ao presidente Guerra de que não ficaria para a coletiva, independentemente de resultado, porque ele tinha um compromisso no Rio de Janeiro. O presidente, já de pronto, deixou bem claro a sua posição negativa à saída do Renato sem dar a coletiva, mas o próprio presidente disse na entrevista de que não queria causar um atrito numa semana decisiva de um jogo muito importante como um Clássico Grenal, por exemplo. O presidente contava com o bom senso do Renato, com o bom senso de que o Renato, perdendo um jogo da forma como foi, recebendo as críticas que recebeu, poderia ir ali, pelo menos na zona mista, responder 4, 5 perguntas, ou talvez até fazer um comunicado: olha, eu substituí fulano, ciclano e tal, porque eu achei que o jogo assim assado, o pessoal tô indo embora, durante a semana marca uma coletiva e a gente conversa mais sobre o assunto. O presidente esperava do Renato esse bom senso. Por isso que o Grêmio não soltou uma nota durante o dia, não soltou uma nota durante a semana dizendo que o Renato não ficaria para a coletiva. Esse bom senso que o Grêmio esperava da pessoa do Renato não aconteceu. Então o presidente foi para o microfone e deixou bem claro todo o seu descontentamento. Mas, gente, vamos lá. Agora uma questão de opinião, tá? Uma questão de opinião. Se o Renato é um funcionário e o Renato precisava fazer aquilo ali, se aquilo ali está escrito que ele precisa fazer no seu contrato, não é uma questão de contar com bom senso. Ou o Renato tem um problema particular muito sério, que o Grêmio acabe o liberando, dizendo, não, é um problema que a gente entende o que está passando, é um problema pessoal. Segundo o próprio Renato, é um problema muito grave, a gente entende, vai pro jogo, faz o que tem que fazer e depois a gente se explica com a imprensa. Beleza, se tivesse feito isso, beleza. Depois chegava, conversava, não, o Renato teve um problema muito sério, um problema pessoal muito grave, a gente entendeu a situação do treinador e o liberamos. Mas não foi o que aconteceu. O presidente foi para frente do microfone e deixou bem claro a sua insatisfação com a não permanência do Renato. O presidente ainda foi forte, o presidente disse, olha, eu não poderia fazer nada, não poderia trancá-lo dentro de uma sala, passar a chave e ele ficar ali. Então, o presidente se colocou numa situação muito ruim, porque se ele demite o Renato, como ele mesmo disse, o Renato hoje é dado como o grande responsável pelo Grêmio estar fazendo a campanha que está fazendo. Se o Renato fica bem claro a situação de que o Renato dá as ordens que ele quer e foi completamente insubordinado. Então, ficou muito complicada a situação do Guerra. Talvez ele tenha agido de forma sem pensar, foi para frente do microfone, quis expor a sua posição, mas não ficou legal. Não ficou legal e
e qualquer uma das medidas que o Guerra tome a partir de agora, ela vai ser criticada tanto de um lado, tanto do pessoal que gosta do trabalho do Renato e quer que ele continue, tanto do pessoal que não gosta do trabalho do Renato, acha que ele deveria ser mais trazido na rédea curta, que o Renato tem muita liberdade. Então, de qualquer forma, o presidente vai ser criticado na próxima quinta-feira. E tem uma outra questão que também é discutida, gente. Uma outra questão, que é a questão do Renato. Como o Renato está encarando toda essa situação? Porque o Renato, na declaração, as únicas declarações que ele deu, aliás, no domingo, falando sobre o assunto, ele sempre disse, olha, a direção sabia que eu não ficaria. A direção sabia que eu não daria coletiva. Então o Renato também está muito incomodado. A saída dele, a descida dele lá no aeroporto, lá no Rio de Janeiro, deixou bem claro a irritação do técnico. Como ele vai tratar tudo isso? Aliás, um ponto, um asterisco que eu preciso conversar com vocês. Tá rolando um vídeo aí do Renato na beira da praia e tudo mais. Aquilo é um vídeo antigo, tá, gente? Não é de ontem. Pelo contrário, até ontem até tava chovendo no Rio de Janeiro. Não é um vídeo atual, é um vídeo já antigo do Renato. Mas enfim, ficou uma situação complicada. O Renato e o presidente vão se reunir na próxima quinta-feira. Deverá haver uma coletiva em que o Renato vai falar sobre o Grenal e vai falar sobre toda essa situação. Como vai acontecer? O Renato vai aceitar as críticas, o Renato vai aceitar as cobranças que o presidente Guerra deverá fazer por conta de desempenho da equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro? A gente só vai saber na quinta-feira. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, o que vai acontecer? Renato continua? O clima foi quebrado? Quero saber a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!